Hoje no Sofá 89 a gente vai trocar uma ideia com um cara que é referência de baterista, né? Muito pedido aqui no Sofá 89, então vai ser demais essa conversa hoje com o Igor Cavalera. Tudo bem, Igor? Como é que você tá? Tudo jóia, tudo jóia. Estamos aqui em Londres. E essa história da quarentena, como é que tá aí o isolamento? Já melhorou? Como que tá a sua cabeça? Então, na verdade, aqui tá um pouco confuso também. Eles deram uma relaxada agora, mas em princípio foi bem forte, assim, o pessoal se isolou bastante. E agora tá começando a abrir os pubs de volta. Ainda não voltou show, né? Mas o resto está começando de pouquinho. E também tá bem menor o número de mortes e de casos aqui. Então tá dando para acompanhar de um jeito um pouco mais civilizado. Ah, ainda bem, né? E Mental Break, deixa eu só passar o Nuno para lá, porque antes o Dan tava ajudando aqui na produção, mas agora já foi, ele pode ficar com ele. E Igor, como é que você fica nessa história toda? Você tá levando de boa esse lance do isolamento, de quarentena, ou tá de saco cheio? Como que tá a sua cabeça? Eu acho que ninguém tá levando de boa, né? Porque não é uma coisa muito definida, vamos dizer assim. Então eu acredito que isso deixa as pessoas bem ansiosas e com bastante, sei lá, com às vezes até depressão um pouco por conta de você não saber exatamente o que está acontecendo, assim. Tem hora que parece que faz parte de um experimento, assim, que estão experimentando. Manda as crianças para a escola, libera isso, libera aquilo. E aí, na verdade, ninguém sabe direito em que pé que estão as coisas. Enquanto não sair alguma coisa mais séria, como uma vacina de verdade, assim, eu acho que ainda fica um pouco confuso e a cabeça de todo mundo, com certeza, fica um pouco mais abalada, assim. Acho difícil quem tá tranquilo hoje em dia, né? Verdade. Bom, vamos falar aí né, você tá em Londres, já mora aí há uns bons anos, né? Já fazem 6 anos que eu tô aqui. 6 anos. E como que foi esse esquema para você ficar aí de boa? Como que é, assim? Como que você conseguiu essa entrada aí? Meu pai era italiano, então eu tenho passaporte italiano e os filhos também, né? Então, para ficar aqui nessa parte é bem tranquilo, assim. E minha mulher também, ela tem como eu tenho passaporte italiano, ela consegue ficar junto comigo. Então, desse lado não teve muito estresse, assim, dessa coisa, até com o Brexit, que é essa história de separar da Europa o Reino Unido. Então, tá super tranquilo por esse lado, assim. Mas foi uma decisão muito mais da gente buscar uma coisa como sempre foi, né, que em São Paulo não estava dando muito certo pro estilo de música que a gente faz, pelo número de shows que a gente vinha fazendo aqui na Europa. Era muito mais viável estar morando aqui do que ficar no Brasil simplesmente para ficar e ter que ficar viajando o tempo inteiro. Legal. Bom, você falou da sua esposa, né? Vocês têm o Mix Hell já há um tempão e em Londres, dá para dizer que é mais, entre aspas, fácil fazer um som desse tipo? O que é o Mix Hell para quem está assistindo agora e não conhece? Então, na verdade, o Mix Hell é um projeto que eu comecei, já vai fazer acho que uns 14 anos por aí com a minha esposa. A gente começou fazendo uma música mais eletrônica, assim, uma coisa mais focada em sei lá, techno, nesse estilo, né? E hoje em dia é um pouco mais experimental o que a gente faz, mas tem essa pegada de música eletrônica. E aí, com certeza, aqui na Europa tem um público maior para uma coisa que é mais, vamos dizer assim, um nicho, assim, que é o Mix Hell, que não é um projeto gigantesco, não é uma coisa pop, e a gente consegue fazer shows pela Europa, tocar em festival, em várias coisas que até então no Brasil estava ficando inviável para a gente, porque realmente é uma coisa um pouco mais específica em termos de som, né? Você sabe que é uma coisa assim que eu acho muito louco conversar com você, porque eu lembro assim de coisas muito old schools, né? A gente tem uma diferença, acho que de 5, 6 anos de idade, mais ou menos por aí, e quando eu assistia, eu era novinha, tava assistindo Matéria-Prima, com aquela galera, com aquelas camisetas de Sepultura, o lugar abarrotado, lotado, e ali deu uma virada de chave na música, né? Porque quando vocês tocaram naquele dia, pelo menos na minha visão e do que eu lembro da galera que a gente conversava na época, todo mundo ficou de cara. Você super novo, tocando muito,
o som que vocês faziam já era completamente fora da curva, né? Todo mundo já gostava. Dali para frente eu lembro de muita gente que começou a tocar porque viu você tocando, né? Porque não tinha YouTube, não era uma coisa tão fácil você ter acesso às bandas, ainda mais desse nicho. E aí é um bando de moleque, uma galera que hoje tem quase 30 anos que chama Igor, porque os pais que deram o nome dele de Igor, e aí você arrebentou, assim, só de lembrar eu já arrepio. Queria saber da recordação que você tem desse, entre aspas, início. Putz, é bem legal, porque a gente sempre foi uma banda, assim, desde o início, uma coisa bem cult, assim, vamos dizer, que por mais que tinha muito pouca aceitação da mídia e de tudo, quem gostava de verdade, aquela coisa mais fiel, assim, que vem muito do lado de metal, de hardcore, essas coisas que você se apega muito mais, né? Mas eu lembro desse momento, assim, principalmente de você tocar numa TV, né, que era uma coisa que até então era super difícil de ter uma banda de metal, principalmente mais pesada, que nem a gente está tocando na TV, e o Matéria-Prima foi um programa que foi super importante por isso, porque eles mostravam realmente o que estava acontecendo com as bandas. Eu acho que na época as outras emissoras, assim, quando mostravam, tentavam ridicularizar de alguma forma, então eu acho que o Matéria-Prima foi legal por isso, porque mostrou muito mais esse lance, tipo, vamos lá tocar ao vivo e a molecada quer aparecer lá, vai ter fã de vocês, vai ter moleque da escola que nunca viu isso antes. Então era uma coisa muito mais crua, mas também muito mais verdadeira, que deu uma credibilidade para a banda, né? Sensacional. A gente tem, né, assim, às vezes cresce tendo aquela ideia de um estereótipo do cara, de um batera como você, né, que, sei lá, gosta de usar 30 peças num kit de bateria, aquele estereótipo do cara que daí você chega na sua casa e você só vai ouvir metal, não ouve outras coisas, e eu queria que você falasse desse seu ponto aí, né, de coisas que você ouve, que você sempre ouviu, também não sei se é verdade, se você começou meio que no samba, e aí foi pra batera, e é isso que eu queria saber, assim, um geralzão de você, até do kit de bateria. Então, na real, eu comecei com 6, 7 anos tocando samba, muito antes até de começar a pensar em banda, assim, eu já curtia tocar bateria e foi pelo lado do samba que me atraiu, principalmente pelo lado de escola de samba, aquele lance de estar muita gente tocando junto, que cria uma energia super forte, e não aquele samba, de repente, de você ouvir no disco ali, de alguém só cantando tal, não era muito minha praia, era mais o lance da batera mesmo. E aí, com o tempo, eu e meu irmão, a gente começou a se ligar mais em rock e acabou montando a banda. Mas o lance de bateria é uma coisa que, para mim, é primal o negócio, né? Uma coisa que vem desde muito pivetinho e até hoje, assim, eu curto bastante pesquisar coisas com bateria. Hoje em dia, muito mais experimentais, como, sei lá, música da África, música até mesmo do Brasil, mas umas coisas bem do lado B, assim, vamos dizer. E eu ouço bastante coisa hoje em dia e tenho, ainda bem que consigo ter um estúdio aqui perto, que eu tenho uma bateria montada que eu consigo ir lá e tocar e gravar coisas e fazer coisas de projeto, então não tem essa necessidade, de repente, de ter que tocar e não ter como tocar, né, que muita gente tem. Então eu tenho sorte de ter esse lance, inclusive durante essa pandemia, que estava mais apertado aqui, eu conseguia ir até o estúdio e fazer isso, que é andando. Legal. E o seu kit de bateria, como é que tá? Ele tá mais enxuto, vamos dizer assim. Ainda tem bastante peça, né, comparado, de repente, com o kit do Ringo Starr, assim, dos Beatles, que é o mínimo, né? Uhum. Eu sempre toco com 2 bumbos, então isso aí já dá uma cara de que a bateria é bem mais gigantesca, mas ela é bem enxuta, assim, são 2 bumbos, 2 tons e alguns pratos, não é aquela coisa mirabolante, assim, de 37 pratos com 40 tons, ela é bem mais enxutinha, assim. Demais. Vamos lá, então, agora, para a sua infância, pré-adolescência, mais ou menos ali, né? Você já contou, né, que bem novinho, já começou tocando bateria, foi crescendo, desenvolveu você e o seu irmão. Isso que eu queria saber, que a tua mãe tem uma importância fenomenal, né, para vocês, assim, musicalmente falando também. E o pai, vocês perderam super novos, né?
Queria saber se isso de alguma forma ajudou a sua união com o seu irmão. Como que foi esse momento aí da sua vida? Como que você lê isso? Bom, em primeiro lugar, assim, minha mãe é aquela coisa, se não fosse por ela, não teria rolado nada disso, assim, nem Sepultura, nem eu e meu irmão tocando junto, porque ela foi a primeira que bateu de frente com todo mundo e assumiu realmente que eu e meu irmão, a gente tinha esse dom e queria fazer isso, que era uma coisa que até na época a família toda era contra, e ela bateu o pé, ela falou, não, eles vão fazer isso. Então ela é a peça, acho que mais importante, assim, da banda, por um lado, e o fato da gente ter perdido o pai também, rolou esse lance de você, de repente, ser mais um time, assim, do que aquela coisa do pai, da mãe e os filhos. Minha mãe sempre foi muito junto com a gente, né, e essa união minha e do meu irmão também veio dessa coisa de ter perdido o pai e de ter que se garantir ali os dois juntos, né, então a gente acabou virando meio que um mini exército, assim, uma mini gangue que era só eu e ele, e aí as outras pessoas iam fazendo parte disso, e acabou virando até mesmo na banda desse jeito. E vocês, como é que vocês estão hoje? Tá com o Conspiracy? O que vocês estão fazendo? Outros projetos? Como é que tá aí esse rolê musical de vocês? Eu tô fazendo um monte de projeto diferente, toco com uma banda que chama Soul X aqui da Bélgica, que é uma banda com 7 pessoas, com 3 baterias, assim, bem interessante, e faço o Cavaleira Conspiracy com meu irmão também, mas acho que o importante é justamente não parar, né? Não só como músico, mas em artes em geral. Eu acho que você não pode ficar parado e só revivendo do passado, ou até mesmo só ficar pensando que já foi bom e agora não é tão bom. Eu acho que ainda tem muita coisa legal rolando hoje, que é super interessante, então não só na música, mas também em tudo quanto é estilo de, sei lá, de pintura, de tudo. Eu não sou aquele cara que fica muito preso eu prefiro mais olhar para frente e curtir o que está acontecendo agora. Legal, e falando nisso, assim, você sempre é muito lembrado também pela importância que você dá na identidade visual, né, de uma banda. Você é um cara que também desenha muito ainda, né? Queria que você falasse isso para quem está assistindo e às vezes não se preocupa muito com isso, assim, qual que é a importância de uma identidade visual aí para um artista, para uma banda? Cara, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, que você pode colocar junto com a música, é você ter uma identidade visual. Logicamente que isso também tem que ter a sua assinatura quando você faz a música, quando o jeito que você toca, tudo isso, mas a identidade visual, para mim, é uma coisa que eu sempre prestei muito atenção, sabe, desde épocas antigas, de você ver uma banda como, sei lá, o Kraftwerk, que você bate o olho e fala, isso aqui é deles, aquele lance dos caras vestidos de vermelho, ou, sei lá, Black Flag. Então até mesmo, sei lá, bandas como Kiss na época, que criaram toda uma coisa junto com a música deles. Logicamente que a música tem que ser boa, não adianta ter um puta visual, um puta esquema e isso é uma porcaria que também não vira. Eu acho que a combinação dos dois é super importante, mas eu acho que às vezes muitas bandas não prestam tanto atenção nesse lance da identidade visual, assim, e isso é uma coisa que eu, desde o início, sempre prezei muito por você ter uma coisa que é muito forte sua, seja no pessoal usando sua camiseta, ou até mesmo nas capas de disco, ou quando você vai no palco, de ter uma coisa que consiga chamar atenção e mostrar que é você que tá ali, né? Você é um cara que passeou aí, né, vamos dizer assim, com pessoas que são tipo uau, né? Tipo, você deu, sei lá, virou amigo do Mike Patton, do Faith No More, né? Dizem até que você fez o cara virar palmeirense. Então eu queria saber se isso é verdade, como que é esse relacionamento seu com o Mike Patton e se ele é gente fina. Por favor, tomara que sim. Ele é super até hoje, assim, desde aquela época, a gente se conhece há quase 30 anos, e ele continua sendo um dos meus melhores amigos, a gente se fala direto, assim, ele me conta sobre o que ele tá fazendo, e, sabe, é uma coisa que é bem legal, assim, que começou com esse lance dos dois curtirem uma banda do outro, e acabou virando uma amizade mais forte, assim, da gente se visitar, fico na casa dele quando eu vou para São Francisco, ou se ele vem em Londres, a gente fica junto aqui, então tem esse lance que é bem legal. E realmente foi culpa minha esse lance do Palmeiras,
Inclusive o Billy também, que é o baixista do Faith No More, ele também entrou nesse lance que ele falou, qual que é um dos times mais odiados aqui? O Palmeiras com certeza tá nesse meio, né? Logicamente que todo time é odiado pelo outro lado, né? Mas eles queriam causar um monte, assim, acabaram escolhendo o Palmeiras, os dois, até hoje, assim, o que o Mike, quando tocou no Brasil, uma dessas vezes que ganhou a camiseta e usou e tirou uma onda, até um amigo meu do Chile falou que ele tava no Chile e continuava usando a camiseta no Chile, os caras, tipo, chiando pra caramba, assim. Mas ele é super legal, ele é um dos caras mais criativos que eu conheço dentro da música. Eu posso dizer assim que eu considero ele um dos poucos gênios assim que eu conheço pessoalmente e que convivo com ele, né? Ele é realmente um gênio da música, assim. Não só da música, mas de ideias também, né? Vamos lá, temos aqui agora um monte de pergunta de ouvinte, eu tive que dar uma selecionada, que muita pergunta repetida, e aí também a gente já faz um catadão, mas vamos lá. Temos aqui, ó, a Lizer6 Ico, é o Instagram, né? Então, tem algum sonho não realizado ainda? É o Lizer. Muito, tem muitos sonhos, sabe? Desde, sei lá, trabalhar com produtores, que eu acho legal pra caramba, como, sei lá, Aphex Twin, o John Carpenter, ou até mesmo tocar com gente interessante que eu curto pra caramba, sabe? Coisas que eu já fiz aí no Brasil, quero retomar. Então, eu acho que tudo isso são sonhos, voltar a fazer coisa com os Chavantes, né? Com a tribo aí do Brasil. Isso tudo são sonhos que você, de pouco a pouco, vai fazendo ele se aproximar de uma realidade, né? Mas eu acho acho muito difícil alguém que possa falar que não sonha com alguma coisa a mais, assim, que já fez tudo. Pelo menos na minha parte, assim, eu acho que ainda falta muita coisa, assim. Eu me sinto ainda com bastante energia para curtir bastante, mas também para aprender muito, né? Tanto não só na bateria, mas também música em geral. Ô Igor, e você como pai, você tá PhD, né? 4 filhinhos aí, já com 20, quase 30 anos, como é que tá essa escadinha aí? Pois é, na verdade eu tenho 5, né, que são 4 meus e um enteado, né? Uhum. Então, a casa é cheia. E agora estão morando comigo 3, e tem 2 dos meus filhos que estão aí no Brasil. Então, eu nunca fico com a casa vazia, sempre tem alguém por aqui. E aí, nessa pandemia, eu tinha uma das minhas filhas, a Raíssa, que estava estudando moda em Bristol, que é aqui perto de Londres, acabou voltando para cá, porque todo mundo teve que voltar para casa. Então, minha casa ficou lotada, assim, com a molecada. Mas eu acho que é uma coisa que é bem legal, assim. Eu comecei, logicamente, cedo. Eu tive filho cedo, então hoje eu consigo curtir eles bastante, assim, sabe? Aquela coisa até de descobrir música por intermédio deles. Eu falo direto com eles, o que tá rolando, e mostro algumas coisas também para eles. Então acho que essa relação é muito legal. Mas, para falar a verdade, também eu curto bastante quando é bem pequenininho. Só que já acabou toda essa fase minha. Mas é uma graça, né? Já tá tudo marmanjo aqui em casa. Já tá tudo usado. Olha já. Lá, tem aqui, ó, cadê? Luciana Conrado. Qual o show mais memorável que vem na tua cabeça? Você fala, cara, aquele foi fodarário. Tem muito, mas dá pra pegar, assim, eu acho que uma vez que a gente tocou com Black Sabbath, num Ozfest, que foi meio que uma reunion do Black Sabbath, assim, e a gente tava no mesmo show, assim, aquela coisa de você não tá acreditando que você tá fazendo parte daquele line-up ali. Então, esse show foi em Costa Mesa, na Califórnia, e eu lembro de, tipo, pirar mesmo, de estar fazendo parte disso. Eu sou a batera do Black Sabbath, para mim, é um dos melhores que eu piro. Eu fiquei do lado da bateria, assim, babando o show inteiro, sabe? Aquela coisa bem yet mesmo. E acho que esse foi um dos shows que eu lembro de pirar, assim. Logicamente, a gente fez bastante, até hoje faz bastante show, assim. Agora toquei um dia antes de travar tudo aqui com a pandemia, eu fiz um show no México com meu irmão para quase 50 mil pessoas, com o Cavaleira Conspiracy também. Nossa. Então aquela coisa, são shows que, vale muito a pena tá fazendo o que a gente tá fazendo por todo esse tempo, desde 1984 até hoje, né?
Inclusive, bastante pergunta também chegando sobre isso. Se você não tem vontade, vou nomear aqui uma representante dessa pergunta, a Paula Roland. Ela pergunta isso, Roland ALT. Aí, Roland, qual que é a possibilidade de você fazer um doc, né, ou alguma coisa, assim, um documentário, um filme ou um livro sobre a sua história? Então, eu acho interessante, eu curti bastante o livro do meu irmão, por exemplo, e eu acho que é legal ter opiniões diferentes sobre a mesma história. Sim. Eu acho que isso até lembro que minha mãe ficou meio assim, ela falou, seu irmão tá falando umas besteiras no livro dele. Aí eu falei pra ele, não, mas é o que ele viu. Às vezes você tá num lugar com uma pessoa e acontece uma coisa e sua visão é totalmente diferente. Então, é isso aí. Eu acho que seria legal, alguma hora, tentar fazer algum tipo de biografia, mas eu acho que seria legal também, não sei, eu acho documentário, às vezes, um pouco chato, assim. Tem uns documentários que é a mesma lenga-lenga, assim. Então eu acredito que talvez fazer um filme seria interessante, pegar um puta diretor para fazer um filme contando essa história, de repente minha, com meu irmão, assim. Acho que talvez seria até mais engraçado do que tentar buscar o documentário só com umas entrevistas com os caras falando, eu lembro o dia que ele fez isso, sabe? Aquela coisa meio chata. Entendeu? Agora sim, bastante gente também, já que a gente falou de documentário, Andréa, Ricardo Antunes, eles querem saber por que você não participou do documentário do Sepultura, e eu já vou emendar essa pergunta numa outra também que é muito comum, que as pessoas querem saber como que tá a sua relação com os caras, principalmente com o Andrés, que é um cara muito querido, assim, pela geral, que também gosta de você. Então, o lance do documentário era um documentário que não foi feito pela gente. Então, tanto para mim quanto para o meu irmão, não era interessante estar fazendo parte de um documentário que, por mais que contasse a história nossa, ele não foi feito junto com a gente, né? Então, esse foi o motivo principal de não participar. Foi aquela coisa de, tem um documentário ali que fizeram ele inteiro e você quer dar uma entrevista? Aí eu falei, nem ferrando, meu. Fica ridículo participar disso. Eu nem sei o que aconteceu nesse documentário. E eu acho que a relação com os caras é uma relação que, tipo, sei lá, é quase que nem ex-mulher, sabe? Você não fica olhando o que a ex-mulher tá fazendo, né, meu? Tipo, cada um vai fazer a sua parte e tá tudo certo, né? Para fechar essa parte das ex, uma coisa também aqui, puta, essa foi a que mais chegou. Sério, Fábio Matos, cadê aqui? O El Pretinho, Anderson, Augusto, Jean Bardier, todo mundo quer saber assim, e aí, né? O resumo da pergunta toda é assim: que você toca pra caramba, você saiu de Sepultura, fez uma puta falta, entrou o Eloy, as pessoas continuaram te acompanhando, continuaram acompanhando também o Sepultura, mas eles querem saber como que é a sua visão disso, assim, o que você achou dessa entrada do Eloy, como que você enxerga ele tocando, e se você sabe de alguma informação, assim, do que ele acha de você, as pessoas querem saber isso, vocês dois. Puta, é de novo, é aquela coisa de ex-mulher, eu não fico vendo o que a pessoa fez. Eu vi que entrou o cara lá pra tocar, e, acho legal que ele tá fazendo o lance lá, mas, putz, eu não tenho interesse em ficar fuxicando pra ver o que faz, ou o que deixou de fazer. Eu acho que a vida é muito curta, né, pra gente ficar olhando muito pra coisa que o vizinho tá fazendo e fazer o próprio, né, então eu acho que isso é o mais importante. Mas eu não sei o que ele acha do que eu toco. Ele toca as partes que eu criei hoje em dia, mas eu não tenho ideia do que ele pensa e, tá tudo certo também. Eu não tenho interesse em, sei lá, em achar legal ou que ele ache ruim. Tá tudo certo para mim. Beleza, vamos lá. O Cristo IZ. Qual foi a maior realização e a maior frustração na sua carreira, desde o começo até hoje? A realização, eu acho que eu sempre falo até com meus filhos, assim, que eu acho que o mais importante é que tanto eu quanto meu irmão, a gente conseguiu, sei lá, bater o sistema de alguma forma, que foi fazer o que a gente faz, do jeito que a gente gosta de fazer, e conseguir, criar os filhos com isso, né? Pôr comida na mesa. Eu acho que isso para mim é a maior coisa, não é sucesso, não é limousine, não é ter carro, nada disso, é simplesmente
mostrar que com arte, com o que você quer fazer, se você trabalha bastante, você consegue, né? Então eu acho que isso. E frustração, eu acho que toda a frustração que passa na carreira de qualquer artista, ela é boa para você aprender e não refazer certos erros ou melhorar algumas coisas, mas são super importantes também. Para encerrar aqui esse monte de pergunta, todo mundo quer que você fale um pouquinho aí, uma geral da sua vida hoje. Se tem alguma coisa que é mais xodó que você gosta de fazer, se é o Conspiracy, se é o Mix Hell, se é compor, desenhar, o que você está curtindo mais hoje? Putz, então, eu acho que o mais legal de tudo que eu faço hoje, que para mim é super importante, é tocar, só toco com pessoa que eu amo de verdade. Então isso foi uma coisa que para mim, chegou uma época que eu parei para pensar e falei, eu não tenho mais idade para estar tocando com pessoa que de repente você não quer estar junto, não quer fazer, mas só pelo som ou pela grana, por nada disso. Hoje em dia eu fiz um pacto comigo mesmo, que eu só toco com pessoa que eu amo, e faço isso com a minha mulher, com o Mixel, faço isso com o Cavaleira, com o meu irmão, e faço 1 milhão de projetos com pessoas que eu admiro e que eu consigo me divertir com isso, e não sem estressar. E a última dúvida que eu lembrei, esqueci, eu falei, nossa, por que essa história de incluir o G a mais, já faz um tempão, né? Acho que desde, sei lá, 2009, 10, por ali, que você colocou um G a mais no Igor? Pois é, não fui eu, foi minha mãe, cara. Como minha mãe, ela é muito ligada a cabala, numerologia, todas essas coisas, ela virou para mim um dia e falou, você tem que pôr uma letra a mais no seu nome, ou um R ou um G, uma dessas duas para ajudar na sua, sei lá, na sua vida em geral. E eu falei, mãe, se fosse qualquer outra pessoa eu ia mandar pastar, mas como foi você que me deu esse nome, eu vou fazer isso. Até hoje eu brinco com ela que eu falo, eu mudei o nome, mas não sei se melhorou, se piorou, mas também não quero saber, o que importa é que eu fiz por ela, e achei legal fazer porque é uma coisa que minha mãe é muito ligada com isso. Eu, particularmente, não tenho tanto conhecimento de numerologia, dessas coisas, mas respeito muito ela e fiz isso para minha mãe mesmo. E alguma crença você tem? Então tem alguma coisa que você acredita assim, muito ou não? Putz, eu não sou religioso, para isso aí, para mim é uma coisa que até desde muito pivete, assim, eu passei a ficar muito desanimado, principalmente com aquela coisa de igreja, de dízimo, essas coisas. Eu acho que é muito mais político do que espiritual, mas eu acho que o lado espiritual é muito mais forte se você não ter que ficar preso a uma só religião, mas sim tentar respeitar tudo e aprender um pouco de cada religião e tentar montar a sua própria, assim, com as suas ideias. Então, eu acho que o meu lado é mais por esse, assim. Eu acho que tá tudo aí, tem desde, sei lá, coisa boa, coisa ruim, karma, tudo isso tá ligado com ser espirituoso e não crer em uma só religião ou levar uma vida por conta de um livro que foi escrito e, sei lá, remixado 1000 vezes, né? E então, acho que isso é mais importante, você achar as coisas espirituais em várias coisas e não só em uma e se limitar por isso. Legal, Igor. Queria muito agradecer aí o seu tempo, né, de trocar essa ideia com a gente, agradecer também tudo que você fez e continua fazendo pela música, um cara de vanguarda total, né, que foi à frente aí de muitas coisas e que a gente usufrui disso até hoje. Então, só tenho que te agradecer. Se tiver algum recado, se quiser chamar a galera para ver alguma coisa que você está fazendo, alguma rede social, fica à vontade. E eu acho que, mandar um abração para todo mundo que está aí e principalmente para todo mundo que ainda apoia, e então não só a rádio, mas em geral, apoia a música em geral. Eu acho que isso é super importante para manter essa chama acesa que é de artistas e fãs de música convivendo junto. Então, um abração para todo mundo. Valeu, Igor. Beijo. Valeu, beijão. Tchau.